Saudações, eu sou o Nico e no vídeo de hoje estarei apresentando a vocês um artigo de Dmitry Moiseev chamado Idealismo Mágico de Júlio Zévola. O artigo começa da seguinte forma. O pensador italiano Júlio Zévola, nascido no ano de 1898 e falecido no ano de 1974, é bem conhecido do nosso público como um dos principais pensadores da escola tradicionalista, ao lado de René Guénon, Christoph Schwann e Ananda Coomaraswamy. Muitas de suas obras, tanto de natureza política quanto estritamente tradicionalista, foram traduzidas há muito tempo e passaram por várias reedições nos últimos anos. Évola, o filósofo, é, no entanto, completamente desconhecido para os leitores de língua inglesa. Isso é compreensível. Suas obras filosóficas da década de 1920 dificilmente foram traduzidas para as línguas estrangeiras e, em termos de oposição radical aos fenômenos destrutivos do mundo moderno, naturalmente ficam aquém de suas obras posteriores, que chamaram a atenção do público interessado. Ao mesmo tempo, o próprio Évola considerou o período filosófico de sua obra um marco importante em sua própria evolução intelectual e espiritual, conforme escreveu em sua autobiografia intelectual The Path of Cinnabar, de 1963. Apesar do fato de que Évola posteriormente se afastou da filosofia especulativa, como ele chamou sua principal paixão de sua juventude, seus textos tradicionalistas, maduros e tardios, bem como suas preferências espirituais, carregam a marca de sua filosofia juvenil, que obviamente deixou uma marca profunda na alma do pensador italiano, tendo em mente o fato de que os ensaios sobre idealismo mágico são apenas uma introdução à filosofia idealista inicial de Júlio Zévola. Vamos tentar entender as posições teóricas básicas de seu sistema filosófico usando esse texto como exemplo. Idealismo mágico na paleta intelectual do início do século XX. Em Essays on Magical Idealism, publicado pela primeira vez em 1925 pela editora romana Atanor, dá início a uma série de escritos filosóficos de Évola, nos quais este intelectual, insatisfeito em repensar o idealismo clássico popular da época da Itália, tentou criar e desenvolver sua própria filosofia sistemática. A criatividade filosófica de Évola tem várias origens importantes que, para uma percepção correta, é importante mencionar brevemente. O pensador italiano cita alguns dos próprios ensaios, outros menciona de passagem. Na Itália, nas primeiras décadas do século XX, que vivia tumultuados de acontecimentos políticos, o idealismo neo-hegeliano, desenvolvido pelos filósofos Giovanni Gentili e Benedetto Croce, ganhou enorme popularidade. O neo-idealismo praticamente derrubou os hegemônicos intelectuais anteriores, positivismo e pragmatismo, que rapidamente perderam seu encanto nas mentes dos pensadores italianos. Essa tradição intelectual que o jovem Évola seguiu e com a qual polemizou, não o satisfez. Parecia-lhe que a filosofia idealista racional de Gentili era muito seca, muito desprovida de vida, e o assunto que ele postulava, realizando-se em atos, era uma abstração. Naquela época, Évola estava muito mais interessado em outros pensadores, Karl Michael Steiger, Friedrich Nietzsche e Otto Weininger. Nos Essays on Magical Idealism, a influência de Michael Steiger, nascido em 1887 e falecido em 1910, é mais perceptível. Este eternamente jovem, brilhante investigador da retórica antiga, que se suicidou aos 23 anos, deixou apenas uma grande obra, a dissertação Persuasão e Retórica, que teve grande influência em Évola. Em O Caminho da Persuasão, sobre o qual escreveu Michael Steiger, resume-se a aspiração de criar o absoluto a partir da própria individualidade. A pessoa convencida na qual podemos ver o protótipo do indivíduo absoluto de Évola é sua própria mediante e limite, mantendo o equilíbrio interno em si mesmo. Ele vê a luz na escuridão e sua vida é de qualidade completamente diferente da maioria das pessoas, sentindo-se internamente um eremita no vazio. Consegue transformar-se em chama, superando existencialmente o mundo da retórica que o cerca, um universo de hipocrisia e palavras vazias. Outros autores a quem Évola se refere nos ensaios
são, sem dúvida, mais conhecidos do leitor doméstico. Já os já citados Giovanni Gentili, Hermann Keyserling, Octave Hamelin e Otto Braun, ao argumentar com eles in absentia, Evola substancia não apenas a novidade no idealismo mágico, mas também sua utilidade, tanto como um desenvolvimento das melhores tendências da filosofia idealista contemporânea a ele, quanto um caminho prático para uma pessoa sedenta de limites e realizações no caminho do seu próprio devir espiritual. De acordo com Evola, o idealista mágico afirmará que ele deseja absolutamente, não pode ser um sonho ou fantasia. Outros, ao contrário, dirão que o caminho é longo, difícil e estéril, em que não saberão adaptar suas forças a ele. Para isso, o idealista mágico repete que Fichte disse sobre sua moralidade: não há pior para você. Então, qual seria o caminho do idealista mágico? Introdução ao conceito de poder. Fazendo uma breve referência aos elementos da gnoseologia, teoria do conhecimento de Kant, Schelling, Fichte e Vico, Evola afirma que a teoria do conhecimento absoluto, em um ponto crucial subsequente, deve transitar para a magia, porque senão será capaz de agarrar-se a qualquer uma das suas posições. Ele rotula o eu transcendental com o sujeito abstrato do conhecimento, uma forma vazia dividindo o mundo concreto em entidades ideais. Assim, os humanos e todas as coisas humanas acabam na mente de um racionalista. Esta é uma posição inteiramente passiva e imponente, uma ilusão e retórica. Voltando-se para as ideias da filosofia hindu e budista, Evola propõe compreender as categorias como modos de atividade e liberdade. O poder concreto do eu deveria dominar do cume da liberdade arbitrária e incondicional sobre o conjunto de todos aqueles estados e energias nos quais se forma a totalidade de sua experiência. Evola coloca a questão: em que posso estar absolutamente certo? E responde: só posso estar absolutamente certo de que tenho princípios e começos dentro de mim. Liberdade incondicional, função secundária da posse, e, em outros, estou certo apenas daquilo que satisfaz esta condição. A partir dessa premissa, segue-se organicamente a tarefa principal, a elevação do indivíduo ao Senhor universal, que Evola chama de o processo de autorrealização absoluta. Evola observa de tal formulação do problema pode irritar o leitor europeu, mas apenas reproduz algumas posições da sabedoria oriental. A tradição intelectual ocidental é implicitamente criticada pelo pensador italiano por seu igualitarismo oculto, afirmando que qualquer pessoa, por meio de treinamento, pode chegar às tais realizações. Segundo Evola, apenas sombras distorcidas se abrirão para qualquer um, enquanto o conhecimento genuíno não é acessível a todos. Enquanto isso, aquele que vai ao absoluto reencontra-se com aquele que não cede ao mundo e dele não foge, mas o enfrenta face a face, dominando-o completamente, e que em cada uma de suas decisões se reconhece como um sujeito poderoso, demonstrando assim a inexistência do próprio mundo como o outro, e também no mesmo ponto da sua realidade absoluta na infinidade de suas formas, como simplesmente uma manifestação da autotransformação incondicional do indivíduo absoluto, o único. Somente para o indivíduo absoluto o mundo se torna real e se abre. Através da experiência possível, o eu liberta-se do reino obscuro da necessidade e, através do espírito, transforma-se em poder absoluto e concreto. O verdadeiro poder se manifesta quando o eu deixa de agir de acordo com a necessidade. Quando se torna autor, descobre princípios dentro de si e não se submete a princípios externos. É a vontade perfeita, a vontade do indivíduo, ganhando o poder do Senhor. Em sua ação, não tem nada de desejo ou compulsão interior. Ele, o Senhor indivíduo, deve manifestar uma vontade em que sua determinação nada tem antes disso, nem mesmo sua própria natureza, nem a luz do prazer, nem a atração de motivo ou ideal, que portanto se geram absoluta ou positivamente visando apenas o amor frio e solitário de sua afirmação suficiente. O poder, assim, nega a ilusão do outro, e aparece com a vontade nua, manifestando-se na afirmação central. A condição mais importante para a relevação deste poder é a liberdade ilimitada, depurada de leis, normas e enquadramentos ético-moralistas. A liberdade, partindo de uma afirmação completamente arbitrária, gera uma individualidade genuína. Tudo está sujeito ao eu. Evola faz mais de 2 perguntas através das quais revela o conceito central do idealismo mágico.
Se nada existe além do poder do eu, o que pode ser objeto de poder senão o próprio eu? E o que, de acordo com a situação descrita acima, deve ser rejeitado? O que mais poderia ser senão o próprio eu e sua própria substância? A resposta correta a essas perguntas, do ponto de vista do conceito de Évola, é a seguinte: ao contrário da natureza simples, a personalidade ou espírito é definido não como o que uma pessoa é, mas como o que ela possui. A posse é uma negação, ou seja, de simples existência ou de posição, negando-se a si mesma, e justamente por esse ato negativo que supera todo ser na inexistência da liberdade infinita, dominando sobre sua própria substância e toda substância em sua própria substância, desfrutando do princípio eterno irredutível de qualquer forma ou lei. Daí vem a seguinte afirmação do Barão a respeito do espírito. O espírito nada mais é do que a energia infinita que se confirma em todas aquelas formas em que se funde e determina seu poder. Nada mais é do que a chama criadora e dissolvente heraclitiana que cada realidade dissolve no absoluto. O esplendor indescritível do centro, aquele que é a essência do poder, que possui a si mesmo plenamente. Assim, o indivíduo absoluto, o convicto, nos termos de Mittag-Stater, é definido por meio de autodomínio inabalável, por se tornar seu próprio centro, e a automanifestação por meio de posse absoluta e poder. O espírito nada mais é do que a energia infinita que se confirma em todas aquelas formas na quais se funde e determina seu poder. Nada mais é do que a chama criadora e dissolvente heraclitiana que a cada realidade dissolve no absoluto, o esplendor indescritível do centro. As possibilidades absolutas reais do eu estão escondidas para a maioria das pessoas. Aqui Évola introduz o argumento o conceito de experiência possível, o Mögliche Erfahrung, e afirma a supremacia da liberdade, o domínio do incondicionalmente possível sobre o necessário, e antecipa a oposição entre o espírito e a matéria. Através da experiência possível, o eu liberta-se do reino obscuro da necessidade e, atravessando do espírito, transforma-se em poder absoluto e concreto. O eu aparece como afirmação incondicional, sendo independentemente critério de sua própria veracidade. Daí decorre que o próprio eu é sobrenatural e supera qualquer noção materialista, já que, segundo Évola, já viveu seu dia. Da discussão do eu genuíno como poder, Évola chega a uma das questões eternas mais cativantes. A questão da imortalidade, que é o assunto do quarto ensaio, Construindo a Imortalidade. O Barão começa a considerar esse problema como uma afirmação sobre o que é eu. O eu é o que eu posso chamar de realidade e experiência viva, e o que não é um conceito, uma abstração metafísica, uma hipótese, aquilo que realmente não tem plural e que não é nem universal nem particular, mas único. Em tal eu existe o individual, o meu, e para tal eu, como uma realidade viva, a questão da imortalidade realmente surge. O reconhecimento de que o espírito, ou o eu como um todo, é imortal em oposição à individualidade. Tal imortalidade, como afirma o jovem Évola, contrariando a tradição cristã, não é garantida a ninguém pela natureza. A imortalidade é algo a ser conquistado e construído, segundo o pensador italiano, que aqui segue as tradições egípcias, védicas e budista. A imortalidade é privilégio de poucos que conseguiram ascender a ela graças à sua própria grandeza. Aqueles que falharam em fazê-lo aguardam a dissolução em forças universais. O caminho para a imortalidade passa pela autocriação do eu, pela obtenção de pleno poder sobre o corpo, pela superação de uma atitude passiva perante a vida, através de uma nova afirmação da vida na qual o corpo é um instrumento subserviente e plástico do espírito do indivíduo, através do indivíduo tornando-se um verdadeiro senhor. A imortalidade é a vitória sobre a qual o mortal dentro de si e a obtenção de total autossuficiência do eu, superando tudo que é passivo. Évola ilustra estas teses como exemplos da alquimia, tradições taoístas e védicas, além de recorrer à filosofia de Fichte, na qual, ao que parece, ele foi amplamente inspirado ao longo da construção deste argumento. Estruturar o próprio corpo de acordo com as estruturas do cosmos, como descreve o Barão, certamente não é um exercício físico, mas uma síntese de esforços físicos e espirituais, que conhecemos não apenas das práticas tântricas, mas também dos textos alquímicos. A natureza da imortalidade realmente não pertence ao corpo,
Mas há outra função na qual totalmente é permissível, a função da liberdade. Portanto, é compreensível que em vários ensinamentos esotéricos tal corpo seja chamado de corpo de atividade, corpo de liberdade, seminário de corpos incontáveis. Essencialmente, a possibilidade infinita e incondicional de criar o próprio corpo, a força pura do homem inimaginável, recolhido em si mesmo e confiante, na qual se dá a vida da consciência humana acidental. Eis o que constitui a sua possibilidade, afirma o pensador italiano. A questão da liberdade, chave de qualquer idealismo, é assim colocada por Évola na base da crença da possibilidade da imortalidade. A vontade incondicional do eu livre, superando a passividade do mundo vivo e não vivo capaz de criar, pode transformar o próprio infinito. A partir disso, o barão chega à mais importante afirmação do idealismo mágico. Assim, o corpo imortal é o corpo do eu mágico. O processo de construção da imortalidade, segundo Évola, é ao mesmo tempo o processo da aquisição do conhecimento absoluto. Falando sobre isso, o barão novamente se volta para as tradições orientais, em particular para o Tantra, no qual a ideia de poder criativo genuíno, concreto, potencialmente inerente a uma pessoa é revelada. As práticas yogis tântricas, a quem refere Évola, e que posteriormente analisará em detalhe na obra Yoga of Power, de 1949, nos ensaios sobre o idealismo mágico aparecem como uma excelente e acessível ilustração para o leitor das teses do pensador italiano. De fato, a autoconstrução para o indivíduo absoluto, o que poderia ser uma tarefa mais cativante, segundo Évola, esta não é uma questão teórica, mas prática. O idealismo mágico, como conceito, tem, principalmente, um caráter prático. Estruturar o próprio corpo de acordo com a estrutura do cosmos, como escreve Barão, certamente não é um exercício físico, mas uma síntese de esforços físicos e espirituais que conhecemos, não apenas das práticas tântricas, mas também dos textos alquímicos. Assim, o idealismo mágico visa criar uma nova dimensão. É uma nova profundidade de vida no indivíduo. Esta é, inegavelmente, uma tarefa de caráter existencial. A tarefa de criar uma qualidade diferente de ser, no centro da qual está o eu ativo, criativo, livre. Évola aborda sua solução com maior cuidado, reconstruindo a sequência de fases do crescimento mágico. A chave de seu raciocínio continua sendo a premissa de não predeterminação absoluta do eu verdadeiramente livre, capaz de criar. O princípio fundamental da magia é que a maneira como o mundo nos aparece não é o caso último, que ele não é irreversível em si, mas é um fenômeno correspondente ao poder do puro eu. Então, agindo no plano transcendental do samskara, nos é dado remover as condições sobre as quais a realidade aparece e, portanto, a experiência concreta do universo. Em outras palavras, através da transformação interna ganhamos o poder de mudar a realidade, o poder puríssimo do eu capaz de transformar os próprios cosmos. Portanto, Évola usa o termo mágico como nome para o seu próprio conceito idealista. O mágico, ao contrário do místico, não pode apenas fundir-se com o cosmos, mas afetá-lo, comandá-lo e influenciá-lo. Para atingir esse objetivo, o eu individual deve passar por uma certa preparação que começa com a limpeza, a eliminação do periférico, o desenvolvimento dos princípios de ação autônoma e a descoberta do próprio centro. O eu deve se tornar autônomo com uma essência pura, então autônomo também como a própria ação. O eu deve experimentar o amor, que é o caminho dos fortes e dos senhores, enquanto a violência é o caminho dos fracos e impotentes. O eu deve aprender a dar para possuir. Nisto estão as propriedades do verdadeiro senhor. Évola exalta o valor dos princípios de submissão, abnegação e desapego. Sem passar por tais estados e sem reconhecer o seu valor, é impossível chegar ao estado de dominante, o estado do senhor. O eu também deve superar a violência das impressões sensuais, principalmente por meio de uma autodisciplina estrita. Ao final desse caminho, o eu chega à unidade perfeita, que é o ponto final do desenvolvimento mágico, alcançando o qual é possível viver como o eu, isto é, agir de acordo com o princípio central do próprio ser. A aquisição de tal possibilidade pelo indivíduo leva a uma situação em que não há diferença entre a personalidade e o sujeito universal, mas a continuidade
e progressividade. A personalidade é o sujeito universal em potência, e o sujeito universal é o ato da personalidade. Assim, o eu e o tornam-se um, o que é o ponto mais alto da potência mágica, a abolição de qualquer outro que não emane do eu livre. Este eu forma a personalidade transcendental. O mundo espiritual torna-se possível como o mundo do indivíduo livre. Chega à fase final da realização mágica, a realização do princípio que permite ser em um corpo concreto de imediato. O mundo é redimido desta forma. Evola afirma que o corpo do indivíduo absoluto é o universo, transformando-se gradualmente em um sistema de vegetação. O mundo animal e personalidade, em seu desenvolvimento, é o desenvolvimento universal. Este corpo imortal é essencialmente um estado cósmico, o condutor das forças superiores do cosmos, o corpo do Criador. Assim como o homem imortal tira a vida da ingestão de alimentos, o mesmo acontece com o homem imortal. Anthropos aritos tiram vida da criação incondicional de seres do nada. O poder é assunto dele. Os extremos de sua perfeição última são reflexo de seu absoluto e infinitas individualidades espirituais, pois toda a função cósmica agora permanece elevada ao nível de espírito, sobre quais o eu mágico, como seu criador, domina do alto do princípio. Eles são internamente superiores. Esta é a visão da tarefa existencial do homem superior, de acordo com o antigo Évola filosófico. O pensador italiano deu uma exposição mais completa e detalhada do idealismo mágico em suas obras A Teoria do Indivíduo Absoluto, de 1927, e A Fenomenologia do Indivíduo Absoluto, de 1930, que, espera-se, estarão disponíveis em breves para leitores da língua inglesa. É necessário aprofundar a tese sobre o significado da fase filosófica, ou seja, a década de 20, da criatividade do pensador italiano à luz de seu desenvolvimento intelectual e espiritual. No Caminho de Cinnabar, o barão define os limites do seu período filosófico como sendo entre 1921 e 1927 e denota cronologicamente como uma transição de uma fase de fascínio pela arte abstrata para uma posição de tradicionalismo. Ele menciona que Décio Calvari, o líder dos teosofistas romanos na época, o apresentou ao Tantra e às traduções de John George Godfrey, Arthur de Avalon, dos textos sagrados deste sistema de prática. Em seus textos desse período, como descreve Évola, ele tentou aplicar uma abordagem racionalista ocidental, estranha às doutrinas esotéricas orientais que estudou, e expressar a sua essência em termos filosóficos. A própria noção de indivíduo absoluto, reconhecida pelo pensador italiano, foi inspirada por Novalis. Ao mesmo tempo, uma influência muito maior, como divide Évola, Dao De Jing, no qual ficou profundamente fascinado pela metafísica do transcendente, que poderia ser considerado como um modelo vívido de um indivíduo superior e autossuficiente, evitando o misticismo e a fé em favor da impassibilidade mágica e clara. Tal visão, por razões compreensíveis, parecia extraordinariamente nova para um jovem aristocrata que cresceu na sufocante atmosfera do catolicismo e na popularidade sem precedentes do seco idealismo hegeliano na Itália. O idealismo mágico deve ser entendido simultaneamente como uma resposta ao duro rigor do idealismo clássico alemão que Évola critica junto com a obra dos seguidores italianos de Hegel, principalmente Giovanni Gentili, e a superficialidade do misticismo popular e da teosofia no século XX, que o jovem pensador nunca levou muito a sério. O olhar de Évola foi direcionado simultaneamente para cima e para dentro, para o absoluto, que os sábios orientais exortaram e buscaram dentro de si. Essa crença que o barão claramente extraiu do corpus tântrico contém a solução para o vetor original do idealismo mágico, que é direcionado para as profundezas da consciência do indivíduo, para o eu e para a autorrevelação deste eu. No escopo deste artigo, não vamos nos aprofundar em como o jovem barão Évola desenvolveu as teses e seus conceitos filosóficos. Este é o assunto de seus trabalhos posteriores, que serão apropriados para examinar um pouco mais tarde. No entanto, vale a pena dissipar um mito popular agora que não tem relação com a realidade, a noção de que Évola estava supostamente absolutamente desiludido com a filosofia,
e suas obras deste período não merecem atenção especial, pois mais tarde ele abandonou tal modelo de pensamento e explorava assuntos esotéricos. Sem dúvida, na evolução de Évola, houve uma mudança de foco para o pensamento de René Guénon e uma imersão mais profunda no esoterismo ocidental e oriental. Ao mesmo tempo, as ideias que Évola explorou em sua juventude, usando o aparato conceitual teórico da filosofia ocidental, permaneceu quase inalterado em seus anos maduros. Isso explica a atenção que o Barão deu ao período da filosofia especulativa em O Caminho de Cinnabar, onde detalhou os princípios básicos de seu sistema filosófico e deu uma avaliação muito alta de seus primeiros trabalhos filosóficos. Além disso, aspectos do idealismo mágico estão claramente manifestados na obra magna de Évola, a obra Revolta contra o Mundo Moderno, de 1934. Em particular, neste texto, o pensador italiano, falando sobre a transcendência genuína, chama a atenção para o conceito de impassibilidade mágica, em oposição ao culto religioso, a influência do indivíduo absoluto na realidade em oposição à dissolução do místico em realidade em termos de idealismo mágico. E, falando sobre a imortalidade no mundo da tradição, ele descreve sobre os dois caminhos da vida após a morte, e o caminho superior, a imortalidade solar e o pessoal do herói, e o caminho inferior, a dissolução em forças quitônicas, que corresponde ao estabelecimento da imortalidade e dissolução de forças universais em termos do idealismo mágico. Em Revolta contra o Mundo Moderno, Évola glorifica a figura do asceta, que está acima das castas e visa a realização da transcendência, o que, em geral, corresponde ao próprio caminho do indivíduo absoluto em termos do idealismo mágico, em que um pensador italiano se baseou para descrever os textos orientais de natureza ascética na década de 1920. Finalmente, a afirmação de Évola de que o mundo da tradição era um mundo de duas naturezas, em que o celestial e o terrestre, metafísico e físico, coexistiam constantemente em uma conexão tangível, é idêntico ao conceito de imanentização do transcendente do idealismo mágico, que o Barão revela nas obras filosóficas seguintes ao Ensaio sobre o Idealismo Mágico. Acredito que agora deve ficar claro para o ouvinte que, ao se interessar pela obra de Julius Evola, não deve ignorar o idealismo mágico. Esse período da criatividade do Barão ainda aguarda pesquisadores entusiasmados que, seguindo o autor italiano, estarão prontos para explorar profundas deliberações sobre a natureza do eu, e possivelmente extrair delas significados úteis para a vida, além do prazer intelectual. Afinal, tanto para o tradicionalismo quanto o idealismo mágico, serão sistemas de pensamentos que estão totalmente mortos, sem a prática correspondente e exigem ações ativas de seus seguidores e simpatizantes no caminho da autoaperfeiçoamento espiritual. A adaptação às condições sombrias, depressivas e muitas vezes sem esperanças de que o mundo moderno e, por fim, mudanças no próprio caráter do jogo, cujo resultado deveria... Curta, compartilhe o vídeo e muito obrigado. Muito obrigado por escutar até aqui. Este foi o artigo Idealismo Mágico de Julius Evola, por Dmitry Moiseev. As referências para a leitura do artigo na íntegra estarão na descrição.